Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Eu acabei de encontrar uma série de e-mails do meu noivo para a ex-namorada dele, me diminuindo, zombando de mim e fazendo coisas piores. Estou seriamente chocada além da crença. Meu noivo, Dali, e eu estamos juntos há 5 anos. Estamos tão bem quanto qualquer pessoa pensa que está antes de algo assim a pegar de surpresa. Estou totalmente e completamente chocada, estou aqui apenas tremendo, nem consigo chorar ainda. Dali está no trabalho agora, ainda não mandei mensagem ou liguei para ele ou qualquer coisa do tipo. Quando começamos a namorar, ele havia acabado de terminar com sua namorada da faculdade. Ela foi o primeiro amor dele. Eu tinha medo de ser um relacionamento de recuperação, ele disse que isso não era verdade e eu acreditei, o resto é história. Desculpe se isso está apressado e tudo está confuso, nada faz sentido na minha cabeça agora. Eu usei o laptop dele cerca de 2 horas atrás para abrir a lista de contatos que ele salvou lá para que eu pudesse pegar os endereços para os convites de casamento. Venho pedindo a ele para me entregar isso há mais de uma semana, então decidi fazer eu mesma. Ele mantém as informações dos contatos dele no seu e-mail. Quando abri o e-mail, vi um e-mail bem no topo da caixa de entrada com o assunto Gen, nome fictício, como posso quando. O assunto foi cortado depois disso, então não consegui ver mais sem clicar. Gen é o nome da ex-namorada dele da faculdade. Fiquei ali por pelo menos 10 minutos tentando decidir se deveria abrir ou não. Decidi que ele não deveria ter nada a esconder, então fiz isso. O resto do assunto era Gen, como posso quando você ainda existe? O e-mail era a resposta dela a uma sequência de e-mails entre os dois que durou mais de uma semana. Resumindo a história, Dali ainda está apaixonado por Gen. Ele pensa nela constantemente, nunca encontrará outra mulher como ela. O pior é que ele zomba de mim e ela ri disso. Em um e-mail, ela pergunta por que eu não o faço feliz e se ele está satisfeito comigo. Não me lembro das palavras exatas, e não tenho vontade de ler novamente, mas ele disse algo como: ela tenta. Mas ela não é boa, é muito sem graça. Eu a amo, mas a única maneira de eu ficar excitado é pensando em transar com você e o quanto você ficaria molhada. Acho que cada centímetro da minha cama estaria encharcado com você. Estou super excitado só de pensar nisso. E então ela respondeu com várias risadas e disse que sentia pena da pobre garota. Outra coisa que ele disse foi que zombou de mim por ter uma grande cicatriz no peito, até o meu seio esquerdo, que deformou o mamilo um pouco. Ele disse que parecia algo saído do filme Edward Mãos de Tesoura. Isso é quase demais para suportar, ele poderia muito bem ter me dado um soco no estômago. Eu sofri um terrível acidente de carro quando era adolescente. Um grande pedaço do painel se desfez e basicamente voou em direção ao meu peito. Eu quase morri. Nunca senti vergonha da cicatriz. É como um lembrete constante de que eu sobrevivi a algo que muitas pessoas não sobrevivem e devo ser grata por estar viva. A leve deformidade do mamilo também não me incomoda, sempre tive a atitude de, se alguém não me quer por causa de um mamilo, que se dane. Mas ouvir ele zombar de algo que ele sabe ser resultado de algo tão importante na minha vida, minha amiga foi jogada do banco de trás e perdeu a vida, é simplesmente, não tenho palavras. Os e-mails continuam. Alguns são explícitos, em um ela descreve como se masturbou pensando em como ele costumava fazer sexo oral nela por horas. Estou supondo que esses e-mails são apenas uma pequena parte do contato deles. O primeiro e-mail na sequência era Dali falando sobre como ele não acha que consegue se casar comigo e que pensa em me deixar quase constantemente. Parecia que não era a primeira vez que eles tinham se reconectado, então imagino que se eu vasculhasse mais encontraria mensagens de texto também. Não preciso investigar mais. Já vi tudo o que preciso. Obviamente, não vou ficar. Apesar do que ele disse sobre mim, eu sou muito boa e sei disso. Ele disse que sente falta da porta dos fundos. Aparentemente, eu sou muito sem graça para satisfazê-lo. A questão é que eu tentei propor isso, já que eu gosto, e ele me disse que não tinha interesse. Então ele mentiu. Apenas para me denegrir. Estou tão puto que só quero jogar as coisas dele em uma pilha e colocar fogo. Mas não vou fazer isso. Porque não quero dar a ele a satisfação de saber o quanto ele me machucou. Não tenho certeza porque postei aqui. Aconteceu muito recentemente para falar com meus amigos e família. Devo apenas pegar minhas coisas e sair sem explicação? Desaparecer? Tenho muito orgulho para gritar e chorar na frente dele.
Não sei o que fazer. Não sei se quero conforto ou conselhos ou o quê, só precisava que alguém soubesse o que aconteceu para que eu não me sinta tão sozinha agora. Graças a Deus você encontrou isso agora. Que bala enorme se esquivou. Imprima os e-mails e encaminhe uma cópia para você, caso ele tente caluniar você para amigos em comum ou se fazer de vítima. Arrume todas suas coisas. Colhe uma cópia dos e-mails na porta da frente e saia. Deixe uma nota. Considere nosso relacionamento encerrado. Não entre em contato comigo novamente. Vá para a casa de uma amiga, chore. Beba vinho. Não atenda às ligações dele. Você pode se preocupar com o resto depois. Não adianta confrontá-lo. O que ele disse e fez foi imperdoável. Não dê a ele a satisfação de uma discussão. Você vai superar isso. Bênção disfarçada. Patético covarde. Atualização. Ei pessoal. Antes de mais nada, obrigada por se importarem tanto com a minha situação. Todos vocês têm ótimos conselhos, encorajamento e me ajudaram a manter a força necessária para superar isso. Ainda tenho muito a enfrentar e estou sofrendo muito agora. É como ondas, às vezes me sinto tão empoderada e forte, e depois de 10 minutos estou chorando encolhida e sinto que não consigo me mover ou fazer nada. Ontem à noite, mandei uma mensagem para Dali e disse a ele que meu melhor amigo, Jake, tinha brigado com o namorado dele e que eu iria ficar com ele para desabafar e ter alguém ao lado dele. Contei a Jake o que aconteceu e mostrei os e-mails a ele, tirei fotos deles no meu celular, caso precisasse deles por qualquer motivo. Jake e o namorado dele, Mike, com quem ele obviamente não tinha brigado e estava lá, ficaram furiosos e todos nós choramos juntos por um tempo. Eles ficaram acordados comigo quase a noite toda me ajudando a planejar os próximos passos. Todos concordamos que seguir pelo caminho da dignidade era a melhor opção. Fizemos uma lista de todas as coisas que eram necessárias para sair do apartamento. Mike é gerente de propriedades em outro prédio de apartamentos, então, de manhã, ele ligou para a gerente do meu prédio e deu a ela uma versão muito resumida e sem detalhes do que estava acontecendo. Sempre achei importante conhecer a gerente do meu prédio no caso de precisar de ajuda, então ela sempre gostou muito de mim. Dali e eu estávamos pagando o aluguel mensalmente há cerca de 3 meses, pois estávamos começando a procurar casas para comprar depois de nos estabilizarmos após o casamento. A gerente do meu prédio disse a Mike que retirar meu nome do contrato de aluguel não seria um problema e que ele não precisava se preocupar com o aviso de 30 dias que normalmente ela requer para um inquilino se mudar. Quanto às finanças, eu ganho cerca de 70% da nossa renda combinada e Dali cobre apenas cerca de 30%. Quando Jake, Mike e eu discutíamos a logística de eu me mudar, Mike mencionou que Dali não ganha o suficiente para cobrir o valor mínimo de renda, 3 vezes o valor do aluguel, exigido. Isso significa que provavelmente ele receberá um aviso para sair se não encontrar um colega de quarto rapidamente. Morávamos em um apartamento de um quarto, então duvido que ele consiga encontrar alguém rapidamente disposto a dormir em um sofá em vez de ter seu próprio quarto. Especialmente porque eu comprei o sofá, então, nem mesmo há um lá agora. A ideia disso me traz grande prazer, como vocês podem imaginar. Jake e eu faltamos ao trabalho hoje e alugamos uma daquelas caminhonetes de mudança. Fomos bastante organizados depois de fazer a lista e só nos levou algumas viagens para levar minhas coisas para fora e colocá-las na garagem de Jake e Mike por enquanto. Dali me mandou algumas mensagens perguntando como Jake estava e se eu vou voltar para casa depois do trabalho hoje. Eu disse a ele que já estou em casa, não exatamente uma mentira, eu estava lá naquele momento, e então disse que Jake ficará bem e que eu simplesmente não consigo acreditar o quão horríveis as pessoas podem ser com as pessoas que amam. Dali concordou e disse que estava feliz por ter uma boa garota como eu. Foi tentador dizer algo do tipo, sim, eu sou tão sem graça desse jeito. Mas eu não disse, apenas disse a ele para sempre se lembrar disso, o quão incrível eu sou para ele. Ele disse que, é claro, se lembraria. Isso foi bastante satisfatório e espero que ele realmente se lembre disso todos os dias pelo resto da vida dele. Acabei não destruindo nada das coisas de Dali, não imprimi os e-mails e não os enviei para a família ou amigos dele, não fiz nada destrutivo ou vingativo. No entanto, depois que todas as minhas coisas estavam fora, Jake e eu fomos ao supermercado. Segui o conselho da pessoa que sugeriu e comprei um daqueles potes grandes de sorvete de baunilha. Deixei-o na bancada com um bilhete e meu anel de noivado. Escrevi: eu sei que baunilha não é o seu sabor favorito, mas essa é a única baunilha que você vai comer daqui para frente. Beijos e abraços.
Quer dizer, eu sou humana. Eu tinha que deixá-lo com um pequeno impacto. Aqui estou eu. Ficando com Mike e Jake por um tempo. Encontrar um apartamento não será um problema para mim, tenho estabilidade financeira própria com um emprego estável. Preciso lidar com os depósitos que fiz para os locais do casamento e da recepção. Não posso fazer isso agora, estou emocionalmente muito abalada. Mas farei até o fim da semana, pois sei que não posso adiar mais se houver alguma esperança de reembolso. Já tinha reservado nossa lua de mel, mas paguei um valor extra pelo seguro caso a viagem precisasse ser cancelada. Sinceramente, não sei exatamente o que o seguro cobre, vou ter que verificar. Se eu posso receber o reembolso da passagem de Dali ou não, irei fazer minha primeira viagem para fora do país sozinha e estou feliz com isso. É uma coisa positiva para esperar nessa bagunça toda. Vou vender meu vestido de noiva, que aliás era um vestido decotado e mostrava minha cicatriz tanto quanto um vestido de noiva pode mostrar. Acho que Dali acharia isso nojento. Ou talvez eu o queime. Queimar parece divertido porque tenho me segurado tanto para não ser destrutivo em um momento em que eu teria encontrado grande prazer, embora temporário, em queimar tudo o que Dali já possuiu. Queimar meu vestido é algo que posso fazer em particular e ainda assim será satisfatório. Posso gritar e chorar, atirar pedras nele, jogar líquido inflamável por cima, assistir ao fogo e depois fazer um s'more. Porque eu amo s'mores, então por que não? Estou seguindo em frente com a cabeça erguida. A melhor vingança é seguir em frente de forma digna e não me rebaixar ao nível dele. Eu era próxima da família dele, mas não vou me preocupar com o que ele conta a eles. Tenho certeza de que não será verdade, não há chance de ele ter a coragem e decência de contar a eles o que ele fez. Mas eu sei o que ele fez, ele sabe o que fez, e todas as pessoas que realmente me amam e com quem sou próxima saberão o que ele fez. Isso é tudo o que realmente importa. Embora seja bom ter esses e-mails caso Dali tente passar dos limites ou algo assim. Vou ficar bem. Estou tendo um dos meus momentos de empoderamento. Embora tenha passado a última hora chorando na banheira. Como eu disse, ondas. Jake me disse que Dali não é digno do meu mamilo peculiar, e eu concordo. Quando sofri o acidente, tive sorte de que os estilhaços não perfuraram o meu coração. No entanto, sofri uma contusão cardíaca significativa, basicamente um coração machucado, entre outras lesões. Foi a coisa mais dolorosa que já experimentei. Então é isso, essa situação está machucando o meu coração, mas meu coração já passou por coisas muito piores e continuou batendo. Desculpe se fui muito longa, postar isso para todos vocês é como uma forma de terapia, e quanto mais pensamentos surgem em minha mente, eu os escrevo para que todos vocês leiam. Ainda não contei para minha família e outros amigos, vou lidar com isso em breve. Fico feliz que os convites ainda não tenham sido enviados, pelo menos não preciso enviar um aviso de cancelamento. Deletei Dali de todas as redes sociais e bloqueei seu endereço de e-mail. Ainda não o bloqueei no telefone porque, honestamente, estou curiosa com a reação dele. Posso prometer a todos vocês que não vou responder de jeito nenhum. Nem a uma única mensagem ou ligação. Mas não consigo deixar de ficar interessada em ver como ele reage. No entanto, vou bloqueá-lo amanhã. Mike me disse que, assim que as mensagens dele ficarem feias ou cheias de ódio porque não estou respondendo, eu devo bloqueá-lo. Ele não quer que Dali me machuque ainda mais do que já fez. Ele está certo, e realmente planejo bloqueá-lo amanhã, independentemente da reação inicial dele. Acho que é tudo o que tenho para atualizar. Obrigada a todos por se importarem comigo. Continuarei seguindo em frente e nunca deixarei de usar roupas que mostrem minha cicatriz. Nunca escondi antes e não vou deixar que algum idiota me faça sentir que deveria. De todo o meu coração, obrigada a todos pelo carinho. Vocês fizeram comentários e enviaram mensagens incríveis. Nunca vou esquecer as coisas boas que vocês disseram para mim. Sério, obrigada. Edição. Então, a noite passada ficou bem louca. Começou com Dali se fazendo de bobo e perguntando o que estava acontecendo e o que ele fez. Como prometi a todos vocês, não respondi. O idiota sabia exatamente o que tinha feito. Ele continuou mandando mensagens. Uma mensagem que achei particularmente irritante foi: não consigo pensar em nada que eu tenha feito para merecer isso. O que você acha que eu fiz não é verdade, tenho certeza de que você apenas entendeu errado e eu posso explicar. Quer dizer, droga, você não precisava ser tão dramática e simplesmente me deixar assim.
Adoro como ele já estava dizendo que eu apenas entendi errado o que acho que ele fez e que ele pode explicar. Ele é uma pessoa tão horrível que nem mesmo admitiria os e-mails e pediria desculpas. E então me chamaria de dramática. As mensagens progrediram para mensagens raivosas. Aqui está uma sequência de mensagens dele, palavra por palavra, exceto que corrigi algumas questões de gramática porque a gramática dele é ridícula. Cada mensagem foi provavelmente enviada com cerca de 2 minutos de intervalo, às vezes menos. Apenas para vocês entenderem o nível de loucura aqui. Vou me referir a mim mesma como Telly nessas mensagens, porque ele usa muito meu nome e meu nome real começa com Telly, então parece apropriado. Bloqueei ele depois disso, a propósito. Amor, você sabe o quanto eu te amo, estou completamente perdido agora. Eu não entendo, por que você não me responde? Acabei de tentar ligar. Ellie, por favor, atenda. Estamos nos casando, achei que você se importava comigo. Acho que eu estava errado. Suponho que você seja insensível. Ellie? Amor? Você está bem? Pelo menos me responda para eu saber que você está bem e não machucada ou algo assim. Sério? Ellie. Sério, você é uma vadia. Eu não quis dizer isso, estou apenas ficando muito preocupado e chateado. Ele deu uma pausa de cerca de 20 minutos entre essa e essa monstruosidade. Sabe de uma coisa, eu quis dizer isso. Você é uma vadia maldita por fazer isso. Se você estava infeliz, deveria ter me dito. Não consigo acreditar que você faria isso comigo, eu te amo. Você é igualzinha ao seu pai, mas até pior porque pelo menos sua mãe é uma você também, então quem pode culpá-lo? Nunca mais entre em contato comigo ou volte se rastejando, e boa sorte em encontrar um cara que ame uma vadia maldita como você. Foi quando eu o bloqueei. Eu sei que nada do que ele disse era verdade, mas mesmo assim, isso não foi apenas um e-mail para a ex dele, foi algo que ele me enviou diretamente. Chorei muito depois dessa mensagem, me afetou bastante. Essa é uma pessoa com quem eu estava planejando um futuro apenas alguns dias atrás. Ele era tão doce, pelo que eu sabia, é claro. Ele costumava beijar minha mão quase todas as manhãs. É apenas um choque tão grande que é difícil de entender. Ontem à noite foi uma noite realmente difícil para mim. Continuo relendo o que escrevi nesta atualização ontem à noite e isso me ajuda a me manter forte. Continuo lendo todos os seus comentários adoráveis e mensagens da postagem original e isso me ajuda a me sentir amada e forte. Jake e Mike são maravilhosos e sou sortuda por tê-los para me apoiar e ajudar nisso. Embora as mensagens dele tenham me machucado, elas também reafirmaram que ele é um rato covarde e que fiz 10.000% a coisa certa ao sair. Ele está tornando muito fácil superá-lo. Desculpe se isso ficou tão longo, eu queria realmente incluir todos vocês no que está acontecendo. Obrigada por se preocuparem comigo e se importarem com o que acontece comigo, amo todos vocês. Edição. Recebi muitas mensagens privadas de pessoas me perguntando se havia algum sinal de que o Dali era um babaca para que elas saibam que tipo de alertas vermelhos procurar. Sinceramente, não. Queria poder dizer que sim para potencialmente evitar que outros passem pelo que eu passei ou algo semelhante. Ele era muito atencioso e amoroso, nunca fez piadas sobre a minha aparência, na minha frente, parecia apreciar minha ambição e independência. Nunca me senti controlada ou criticada por ser uma mulher financeiramente estável e educada. Tive um terapeuta depois que perdi minha amiga no acidente. Meu pai também tinha saído de casa mais cedo naquele ano, então estávamos discutindo isso e como eu não tinha percebido. Meu terapeuta me disse que as pessoas podem fazer você ver o que elas querem que você veja, mas elas não conseguem manter a fachada para sempre. As coisas quase sempre chegam a um ponto crítico eventualmente. A única coisa que você pode fazer é se sentir seguro o suficiente consigo mesmo para entender que as falhas dos outros não têm nada a ver com você. Apenas certifique-se de cercar-se de pessoas boas o suficiente para que você possa se dar ao luxo de perder uma ou duas pelo caminho. Suponho que essa seja a minha opinião sobre o assunto. Ame as pessoas abertamente e permita-se ser amado, mas sempre mantenha-se fiel a si mesmo e certifique-se de estar protegido caso alguém o decepcione pelo caminho. Quanto ao vestido, acredito que vou seguir o conselho de muitos de vocês e doá-lo para as vítimas de enchentes na Louisiana. É um vestido lindo. Acho que o que vou queimar é o meu vestido de recepção. Preciso queimar algo. Eu, 35, sinto que cometi um grande erro ao me casar com minha esposa, 30, mas também me sinto um grande hipócrita porque fui eu quem mudou.
Minha esposa Sara e eu estamos casados há 7 anos e juntos por um total de 10 anos. Fui criado em um lar muito tradicional e religioso, e cresci acreditando que os homens são os provedores e as mulheres devem ficar em casa com as crianças. Sara também foi criada em uma família religiosa igualmente e tinha visões semelhantes às minhas. Depois da faculdade, consegui um emprego na área financeira de uma grande empresa e me mudei para outra cidade. Eu não conhecia ninguém na região e decidi que frequentar uma das igrejas locais me ajudaria a conhecer novas pessoas. Sara era um dos membros da igreja e me apaixonei perdidamente por ela. Ela é uma das mulheres mais bonitas que já vi e também é extremamente gentil e atenciosa. Após um ano de namoro, pedi-a em casamento e nos casamos após um noivado de 2 anos. Após o casamento, Sara concluiu sua graduação e começou a falar sobre ter filhos. Pedi a ela que esperasse alguns anos até que eu começasse a ganhar dinheiro suficiente, e ela concordou. Os filhos foram adiados por um tempo e Sara se dedicou a criar um lar para nós, enquanto eu ia trabalhar. Alguns anos se passaram e finalmente consegui a promoção no trabalho. Sara ficou extasiada e ambos concordamos que poderíamos ter um bebê. Sara e eu tentamos por apenas 2 meses antes de ela engravidar. Ela ficou emocionada, mas minha felicidade estava misturada com um pouco de apreensão e nervosismo. Eu não sabia se conseguiria cuidar de outro ser humano e isso era assustador. Decidi engolir o medo e fingir estar confiante pelo bem de Sara. Nosso filho nasceu e Sara se dedicou a cuidar dele. Como fui promovido, comecei a passar cada vez menos tempo em casa. O trabalho era exigente e eu trabalhava mais de 70 horas por semana. Tinha que acordar cada vez mais cedo enquanto Sara ficava na cama e dormia. Quando eu chegava em casa, Sara sempre parecia relaxada e feliz, brincando com o bebê. Eu sei que estava sendo irracionalmente ciumento, mas comecei a ressentir Sara. Cuidar do bebê parecia muito mais fácil do que o meu trabalho, e eu odiava como toda a responsabilidade financeira recaía sobre mim. Passaram-se 2 anos desde que comecei a sentir esse ressentimento e comecei a frequentar um terapeuta, mas não está ajudando. Odeio voltar para casa todos os dias e tentar conversar com Sara. Ela nunca teve um emprego e não entende o quanto estou estressado pelo trabalho. É como se eu estivesse falando com uma criança sempre que tento discutir qualquer coisa, como finanças ou qualquer tópico mais aprofundado do que o ensinado no ensino médio. Eu não quero ser casado com alguém que não se sinta como meu igual. Eu sei que isso não é culpa de Sara, mas me sinto preso e só quero sair dessa situação. Atualização. Levei uma semana para refletir sobre o post e meus próprios sentimentos. Falei sobre isso na terapia e cheguei à conclusão de que não poderia continuar trabalhando 70 horas por semana. Isso estava destruindo meu relacionamento com minha esposa e filho, além de prejudicar minha felicidade. Falei com meu chefe e ele foi muito compreensivo, dizendo que havia verba suficiente no orçamento para contratar um assistente para mim. Meu assistente começou há 2 semanas e minha carga de trabalho foi drasticamente reduzida. Agora consigo trabalhar uma jornada de trabalho normal de 40 horas e finalmente chego em casa antes das 18 horas durante a semana. Conversei com meu melhor amigo sobre minha esposa e ele me deu um choque de realidade. Ele me disse o quanto ele e o restante dos nossos amigos eram invejosos da minha esposa e o quão sortudo eu era por estar com uma mulher supermodelo, mas também determinada, gentil e compassiva como minha esposa. Mais tarde naquela noite, bebi uma garrafa de uísque e fiquei bêbado demais. Minha esposa me encontrou vomitando no banheiro e, em meu estado de embriaguez, confessei a ela tudo o que estava segurando. Falei sobre como me senti excluído porque não estava presente para nosso filho, como não me sentia conectado a ela como eu gostaria, e assim por diante. Ela me abraçou e me deixou chorar, e disse que me amava. Minha esposa e eu estamos indo para a terapia de casais, mas também nos inscrevemos em aulas de culinária para desenvolver um hobby em comum. Ela diz que vai ficar ao meu lado desde que eu fique ao lado dela, aconteça o que acontecer. Eu a amo e ela me ama, e acho que vamos ficar bem. Um último detalhe que não consigo encontrar um lugar específico para mencionar, os 3 vamos fazer uma viagem de 1 mês após o Natal para fortalecer os laços familiares. Minha esposa e eu concordamos que precisamos dessa viagem. Eu percebo que posso ter acusado erroneamente meu agora ex-namorado de traição, depois que terminamos por 1 mês. Desculpe se minha escrita está confusa e incoerente, minha mente está acelerada e não consigo pensar claramente. Cerca de 1 mês atrás, meu namorado, agora ex, foi com seus colegas e amigos de trabalho a um bar-clube, mais um bar com bebidas típicas e petiscos, mas o lugar tem uma pista de dança e música, após o trabalho. Isso é algo que eles fazem a cada 2 meses aproximadamente.
Mas dessa vez, quando ele chegou em casa, havia uma marca de batom em sua camisa. Perguntei a ele de onde vinha a marca de batom, mas ele disse que não fazia ideia. Pensei que ele poderia estar me traindo com alguém do trabalho ou alguém no bar, ele estava usando sua camisa social do trabalho naquele dia. Já fui traída no passado, o que, em retrospectiva, pode ter me levado a pensar de forma irracional. Nos dias seguintes, discutimos várias vezes devido às minhas repetidas perguntas sobre aquela noite e ele negando que algo tivesse acontecido. Também bisbilhotei o celular e o computador dele em busca de evidências de traição, mas não encontrei nada, porém ele me pegou no flagra, então também discutimos por causa disso. Resumindo a história, o chamei de mentiroso e traidor, terminamos e me mudei na semana seguinte. Durante todo esse tempo, ele insistiu em sua inocência, mas eu achava que ele estava agindo de forma ingênua e me manipulando psicologicamente. Ontem à noite, jantei com uma amiga que não via há um tempo e contei a ela sobre o término. Mas quando contei sobre o batom, ela me olhou preocupada e me mostrou um vídeo do TikTok de uma garota em uma balada beijando caras aleatórios nas costas sem que eles soubessem e deixando marcas de batom. Isso é algum tipo de tendência no TikTok? Pelo que pude perceber, a pessoa que postou o TikTok está na Austrália, mas eu moro em Los Angeles. O batom na camisa do meu ex estava na área do braço-ombro, então suponho que seja possível que alguém possa ter chegado por trás dele, beijado sua camisa e saído sem que ele percebesse. Eu simplesmente nunca considerei essa possibilidade. Não consegui dormir a noite toda, estou tomada pela culpa de que posso ter me enganado ao acusá-lo de traição. Pensei em enviar um e-mail ou ligar para ele, mas o que eu deveria dizer? Antes do incidente do batom, nosso relacionamento era o melhor que já vivi, era saudável e solidário. Percebo agora, em retrospectiva, que posso ter tratado ele injustamente ao não lhe dar o benefício da dúvida e disse coisas desagradáveis quando terminamos. E também há uma pequena parte de mim que se pergunta se ele realmente me traiu afinal? Se eu mencionar esse TikTok, um traidor de verdade não aproveitaria a oportunidade para continuar negando a traição? Tenho medo de estar pensando demais nisso. Isso é difícil. Com base nos fatos que você mencionou, você não encontrou nenhuma evidência quando bisbilhotou a localização da marca de batom e isso realmente era uma tendência do TikTok, talvez menor, alguns meses atrás. Estou inclinado a pensar que seu ex-namorado é inocente. Mas provavelmente você nunca saberá com certeza. Parece que você está considerando a possibilidade de voltar com ele. Pergunte a si mesma se vocês dois podem realisticamente reconstruir a confiança mútua necessária para fazer um relacionamento funcionar. Além disso, esteja preparada para a possibilidade de que ele possa não querer voltar. Além disso, como uma observação adicional, pode valer a pena explorar suas emoções na terapia, especialmente em relação à situação anterior em que você foi traída. Parece que você ainda não se curou e isso pode afetar seus relacionamentos futuros. Sim, eu percebo perfeitamente que ele pode não querer voltar a ficar junto. Eu só quero pedir desculpas a ele, no mínimo. Tenho terapia marcada para a próxima semana. Também percebo que tenho alguma autorreflexão a fazer. A ex-esposa do meu noivo está com câncer. Ele foi morar com ela e adiou nosso casamento. Eu, 26, e Max namoramos por 2 anos e estamos noivos há 9 meses, com o casamento marcado para o início de janeiro. Temos um relacionamento saudável e honesto, e nunca tive motivos para duvidar dele. Ele e Caroline foram namorados do colegial que se casaram muito jovens, ambos tinham 22 anos, logo após a faculdade. Eles se divorciaram depois de 2 anos. Max me contou que eles se casaram muito rapidamente e não perceberam o quanto o relacionamento deles seria diferente no mundo real, ou seja, quando ambos estavam trabalhando em empregos em tempo integral e lutando para pagar o aluguel. Eles se separaram em bons termos, mas não mantiveram contato. Ele permaneceu na nossa cidade natal, enquanto ela seguiu uma carreira de modelo e começou a viajar extensivamente. 3 meses atrás, Caroline entrou em contato com Max pelo Facebook do nada, dizendo que estava na cidade e queria tomar um café. Ele concordou. Durante o café, ela contou a ele que havia sido diagnosticada recentemente com câncer de mama em estágio 4. Suas chances de sobrevivência eram baixas, mas ela estava determinada a lutar com cirurgia e quimioterapia. Ela disse que tudo o que ela queria era que Max estivesse ao seu lado durante todo o tratamento. Os pais de Caroline morreram pouco depois que ela se casou com Max. Ela não tem irmãos e o resto de sua família mora no exterior. Ela descreveu Max como a coisa mais próxima de família que ela tem. Eu realmente simpatizo com Caroline. No dia seguinte, Max a convidou para nosso apartamento e ela foi completamente adorável.
claramente se esforçando muito para ser otimista, mesmo diante da possibilidade de sua vida acabar antes dos 30 anos. Sinto-me terrível por ela e pela situação em que ela se encontra, e apoiei totalmente Max em estar presente para ela. A primeira cirurgia dela foi no mês seguinte. Max voou para o outro lado do país, moramos na costa leste, ela está na costa oeste, e ficou em um hotel a alguns minutos do apartamento dela. Ele é escritor, então trabalhar em seu laptop não é um problema. Conversamos por telefone ou Skype quase todos os dias durante as 2 semanas em que ele estava lá. Caroline fez sua cirurgia no início de junho. Infelizmente, não foi totalmente bem-sucedida. Os médicos passaram para o próximo método, a quimioterapia. Max voltou para casa depois da cirurgia dela para me contar isso. Ele explicou que o plano de tratamento de Caroline estava programado para começar em julho e terminar no final de janeiro. Seria um período incrivelmente difícil para ela, e ela queria que ele estivesse ao lado dela o tempo todo. Não temos condições de pagar um hotel até janeiro, então ele foi morar no apartamento dela, dormindo no sofá. Ele está lá há um mês e continuamos a conversar por Skype, embora apenas algumas vezes por semana agora. Quando conversamos ontem, Max me disse gentilmente que, com base na condição de Caroline, ele não se sentiria bem em deixá-la tão perto do final de seu tratamento. Ele gostaria de adiar o casamento até fevereiro, pelo menos, para que ele possa ficar com ela até o fim do tratamento. Estou muito conflitada. Sinto muito por ressentir Caroline de alguma forma, ela tem câncer. Ela está sofrendo imensamente. Mas o ressentimento ainda está presente. Ressinto dela precisar de Max constantemente ao seu lado, como se ela não tivesse absolutamente nenhum amigo. Também ressinto Max por concordar com essa situação. Não nos veremos pessoalmente por meses agora, além do adiamento do nosso casamento. Não sei o que fazer. Não faço ideia de como deveria me sentir. No momento, estou cheia de raiva e culpa, e não sei como explicar isso para ninguém na minha vida. Edição. Todos parecem concordar que essa é uma situação completamente inapropriada, embora extremamente triste, e que Max não está lidando muito bem com isso. Vou conversar com ele hoje à noite ou amanhã, quando fizermos o Skype novamente, e deixar claro que quero que ele volte para casa. A partir daí, podemos decidir o que fazer, pois não quero deixar Caroline desamparada. Mas ele morar lá até fevereiro está fora de questão. Atualização. Conversei com Max esta manhã. Eu disse a ele que, por mais terrível que eu me sinta por Caroline, não quero que ele more lá até fevereiro. Sugeri que pensássemos em algum tipo de cronograma que permitisse que ele continuasse a visitá-la, adiando até mesmo nossa lua de mel e usando esse dinheiro para custear suas passagens de avião. Vários comentários mencionaram que ela poderia vir para cá para o tratamento, então eu também mencionei isso, oferecendo o nosso quarto de hóspedes. Enfatizei que não o culpava por querer ajudar uma pessoa amada em seus possíveis últimos dias, mas que não conseguia deixar de me sentir marginalizada, especialmente tão perto do nosso casamento. Max não falou muito, apenas ouviu enquanto eu divagava. Quando não consegui pensar em mais nada para acrescentar, pedi a ele que dissesse alguma coisa, por favor. Então ele me contou a verdade. Caroline nunca esteve no estágio 4. Ela estava no estágio 2. Ele me assegurou que o resto da história é verdadeira. Caroline pedindo a ele para estar com ela, a cirurgia inicial que não deu certo, o plano de tratamento com quimioterapia, etc. Mas aparentemente as chances de sobrevivência dela são muito maiores do que ele me fez acreditar. Max disse que mentiu porque sentiu que era a única maneira de eu entender a necessidade dele de estar com ela. Ele achou que se a situação dela parecesse menos grave do que vida ou morte literalmente, eu não concordaria com ele essencialmente se mudando para o outro lado do país por ela. Ele admitiu ter dito a ela que nosso casamento foi adiado para agosto do próximo ano, dando a ela a impressão de que ele estar longe até fevereiro não seria um problema. Ele também foi aquele que insistiu em permanecer ao lado dela. Depois da cirurgia, ela o autorizou a voltar para casa, dizendo que não seria justo pressioná-lo a morar com ela durante todo o tratamento de quimioterapia, por mais que ela gostasse que ele estivesse lá. Ele se recusou a sair. Ele disse a ela que eu apoiava totalmente essa decisão. Max jura que não está mais apaixonado por ela, mas simplesmente não consigo acreditar nisso. Ele mentiu para mim na minha cara. Antes de ela visitar nosso apartamento em maio, ele me avisou para não mencionar que ela estava no estágio 4, pois ela ainda estava extremamente sensível a respeito disso. E eu comprei completamente essa mentira. Eu confiava nele.
Ele colocou seu passado com ela acima do seu futuro comigo. Vou passar os próximos meses procurando um novo apartamento e cancelando os planos de casamento. Obrigada a todos pelas palavras gentis. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.